Olá a todos vocês que nos acompanham na FM O Tempo, em todas as nossas plataformas. Eu sou Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília, e estou aqui hoje com o deputado federal Paulo Abiac, o secretário-geral do PSDB, presidente do PSDB de Minas Gerais, e que a gente recebe ele aqui na redação para falar um pouco sobre a conjuntura brasileira e de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado pela presença. Ricardo, eu a quem agradeço, aproveito para enviar um abraço a todos que nos acompanham, seja através da rádio O Tempo FM, seja através dos jornais, desta grande instituição de comunicações de Minas Gerais, orgulho dos mineiros. Para mim é uma honra muito grande ter merecido esse convite e é um prazer ainda maior estar com você aqui, já que durante tantas jornadas, né, fizemos análises aí sobre a política mineira e brasileira nesses anos todos que a gente já está atuando aí na política. Deputado, eu vou começar pelo cenário nacional, né? O senhor já vivenciou aí algumas legislaturas e temos visto uma legislatura muito agitada, vamos dizer assim, com muitos embates, o governo tendo alguma dificuldade para formar sua base. Como é que o senhor está vendo o cenário na Câmara dos Deputados atualmente, sobretudo nessa questão da articulação do governo e de como o parlamento tem se portado diante da atual situação do Brasil? Em primeiro lugar, eu não posso deixar, com muita honestidade, de trazer aqui um certo lamento. Eu tenho certeza absoluta de que a representação política brasileira está perdendo qualidade. Isso é decorrência, em grande parte, desta situação partidária que eu diria um tanto anárquica que o Brasil está vivendo, em razão dessa proliferação de siglas partidárias. São muitos partidos e, portanto, é muito difícil você identificar exatamente a intenção, o posicionamento ideológico daqueles que fazem parte do debate no dia a dia da Câmara. Depois, eu diria que o perfil dos parlamentares também modificou muito. Antes nós tínhamos políticos vocacionados, políticos que tinham ocupado outras posições ao longo de suas carreiras, foram lideranças municipais, lideranças estaduais, chegaram então à Câmara Federal e ao Senado. Hoje, com o advento desse maior volume de brasileiros, de brasileiras, em todo o mundo também é igual, através das redes sociais, surgiram os deputados vinculados às redes sociais. É legítimo, não tem nada contra eles, só precisa de haver, obviamente, critério na informação, critério no exercício da vida parlamentar através das redes sociais, e isso está também incluído no ambiente de discussão daquilo que se costumou chamar de fake news, do projeto que se tentou votar de regulamentação das redes sociais. Depois nós podemos falar um pouco mais disso. Mas o fato é que a proliferação de siglas, o radicalismo, o extremismo que faz parte hoje da política, direita e esquerda, também agrava, também prejudica um debate parlamentar mais inteligente, mais eloquente, mais criterioso e, sobretudo, mais respeitoso. Tudo isso faz muito mal ao Brasil. Agora, deputado, o senhor faz parte de um partido que disputou com o PT muitos anos do protagonismo no Brasil, né? E hoje a gente vê o governo Lula, com muito mais dificuldade de formar ali uma base, de construir, de apresentar suas propostas no parlamento, do que em períodos anteriores, logo depois de assumir o poder, né? Isso é decorrência desse radicalismo um pouco maior, decorrência do fato também de o eleitor, de alguma maneira, ter escolhido um governo numa linha, um Congresso numa linha um pouco diferente, ou o governo também erra muito nessa articulação, ou tem dificuldades por também erros que ele tem cometido? Você toca em dois pontos muito interessantes. Em primeiro lugar, nós temos que lembrar, e isso é uma constatação, não é uma opinião minha, que muitos dos que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva votaram porque eram contra o presidente Jair Bolsonaro e não queriam a reeleição. Muitos dos que votaram em Jair Bolsonaro votaram porque eram contra. Quer dizer, você não tem realmente, a não ser uma parcela menor da população brasileira, algo em torno de 25% de adeptos da esquerda, 25% de adeptos da direita, você não tem no centro alguém que possa representar o pensamento
médio pensamento do centro político brasileiro. Isso reflete no Congresso Nacional, acirrando os ânimos. Então, muitas posições são tomadas exatamente pelo radicalismo que habita hoje as ruas, as casas, os ambientes públicos do Brasil, com reflexos muito negativos para a construção de políticas públicas que possam verdadeiramente serem frutíferas, positivas, na formação da maioria para aprovação e, portanto, para um Brasil melhor e mais desenvolvido. O Congresso começa a sair, depois de 5 meses, de uma certa letargia em decorrência dessa queda de braços e começa a votar algumas matérias. Mas é claro que nós esperamos que o Congresso possa ter uma produtividade muito maior e votar as reformas importantes, como a reforma tributária e outros tantos temas que nós precisamos enfrentar pela frente e que ainda não houve, exatamente pelo acirramento de posições, por esse extremismo, ainda não houve ambiente para se discutir. Agora, do ponto de vista do governo federal, né, do que o executivo vem fazendo, qual é a avaliação que você faz do governo até o momento, do que tem até agora de positivo, de negativo dentro dessa atuação? Bom, eu, na minha vida pública toda, sempre fui contrário ao governo do PT, mas nunca fui contrário ao Brasil. Portanto, mesmo com propostas do Partido dos Trabalhadores, ao qual eu fazia oposição, mas que fossem boas para o Brasil, sempre tive a leveza de poder, inclusive, apoiá-las. Eu fui líder da oposição na Câmara dos Deputados no ano de 2011, 2012. Enfim, no período de disputa entre PSDB e PT, eu sempre estive na oposição aos governos do PT. Mas eu devo reconhecer que, pelo menos algo de bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo na sua agenda internacional, recolocando o país, digamos de novo, com uma melhor imagem junto a outros chefes de Estado, junto ao ambiente de discussão, os fóruns internacionais. É claro que ele também tem errado bastante, tem feito declarações um tanto inúteis e se posicionando, querendo arbitrar guerras mundiais. Foi ao G7, creio que pouca utilidade teve, porque foi mais um espectador da reunião do que propriamente uma pessoa que tivesse verdadeira influência ali naquela agenda. Mas é claro, essa agenda internacional tem valia. Agora, exatamente porque está com uma dedicação muito intensa a essa agenda de viagens ao estrangeiro, ele, por via de consequência, deixa de se voltar para os graves problemas nacionais. E nós temos visto que um governo ainda bastante sem iniciativa, passados 5 meses da sua posse. Agora, falando um pouco sobre a questão partidária, as discussões eleitorais, né, que são permanentes no Brasil, né, a gente pode estar longe ou perto das eleições, o fato é que se discute a eleição o tempo inteiro, né? É óbvio que 2026 é um cenário longo, né? Ainda temos muito o que caminhar até lá, ninguém imagina como é que estarão esses personagens que estão aí colocados, Lula, Bolsonaro e outras figuras. Mas o fato é que nessas eleições, mais uma vez, né, ficou nítido que faltou ali alguém que conseguisse despontar como terceira via e, no fim das contas, como o senhor mesmo disse, grande parte dos votos foram votos contra o outro candidato. Como fazer para construir, né, no caso específico do PSDB, uma alternativa para 2026, para não acontecer a mesma coisa e a gente ter de volta o Bolsonaro ou quem ele indique, né, contra Lula ou quem ele indique? Ricardo, isso é motivo de muita preocupação, não só da minha parte, como de todos aqueles que não querem esse radicalismo no país, porque é uma coisa curiosa. A esquerda retroalimenta a direita, que retroalimenta a esquerda, fica um círculo vicioso, difícil de ser quebrado, né? Eu sou de um partido que sempre se considerou um partido de centro e que tinha exatamente na disputa contra o PT o apoio das camadas mais à direita, né? Nós não tivemos êxito nas eleições de 2014, 2010 e 2006, mas ganhamos com Fernando Henrique Cardoso um período muito positivo para o Brasil, um período de grandes realizações, de muita estabilidade para o país institucional, política,
econômica. Era um momento em que nós nos orgulhávamos de ser brasileiros. Infelizmente, nós temos que quebrar essa estrutura política que existe hoje, mas para isso é necessário, meu caro Ricardo, que apareça um personagem, ou dois personagens, ou três personagens políticos que possam verdadeiramente catalisar esse desejo que existe na população brasileira de ter uma alternativa de centro. As pesquisas estão aí, todas elas, indicando que mais de 55% dos brasileiros desejam uma alternativa mais moderada, mais ao centro, para governar o Brasil. Não sei se é uma lembrança do período virtuoso de Fernando Henrique Cardoso, do Plano Real, da estabilidade econômica. Talvez até não seja uma lembrança desse tempo, porque estão aí os jovens que não estavam lá naquela época prestando atenção na vida política brasileira. Mas seguramente é uma demonstração de descontentamento com essa radicalização e com esse extremismo. Se você olha para o lado direito, você tem o receio com o autoritarismo. Se você olha para o lado esquerdo, você tem também o receio com o autoritarismo. Então, é algo que realmente o brasileiro não deseja, que é alguma coisa mais confiável no centro político brasileiro. Repito, para isso nós temos que ter pessoas que, através do seu carisma, etc., consigam conquistar a confiança do eleitor brasileiro. Temos 3 anos para apostar em alguns nomes que existem no cenário político brasileiro e vamos torcer para que um deles ou 2 deles possam emergir e se tornar candidatos fortes à presidência da República em 2026. Agora, do ponto de vista do PSDB, nos últimos anos, mesmo no momento em que o PT tinha vencia as eleições presidenciais, numa disputa, né, com o PSDB, o partido tinha 2 bastiões ali, que eram Minas Gerais e São Paulo, o comando dos estados de Minas Gerais e São Paulo como o que dava ali sustentação ao partido, né? Ficou muito tempo Minas Gerais no comando, São Paulo agora, só nessa última eleição, perdeu o comando de São Paulo, né? Ao mesmo tempo surgiram aí essas lideranças mais novas, Eduardo Leite, né? No Rio Grande do Sul, a Raquel Lira, né? Também tem tido um protagonismo nesse primeiro momento. O PSDB, sem Minas Gerais e sem São Paulo, mas com essas novas lideranças, ele se oxigena de alguma maneira e tem perspectivas positivas na avaliação do senhor? Se você me permite, Ricardo, vou dar um passo atrás para fazer um raciocínio que eu vou tentar fazer da forma mais curta possível para não tomar muito tempo. De fato, em 2014 quase vencemos a eleição, perdemos por 1 milhão e pouco de votos. Em 2018, aconteceu algo que eu costumo dizer, o Brasil sofre de uma falta de sorte muito grande, né? Porque o então candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, um homem muito maduro, com 5 vezes governador de São Paulo, começava a deslanchar nas pesquisas, começava a se transformar num candidato verdadeiramente competitivo, quando ocorre aquele desastroso, sob todos os aspectos, ato da facada no então candidato Jair Bolsonaro. Aquilo deu ao presidente Bolsonaro, então candidato, um enorme tempo de televisão. Ele ficou no noticiário, houve eu diria, quase um sentimento de solidariedade a ele imenso, e ele se projetou como um candidato. Até as críticas eram difíceis, né, para fazer naquele momento. Vai criticar alguém que está internado. Né? E ele não foi ao debate, etc. Né? E com esse episódio desperta uma direita muito dura, que ficava acanhada no Brasil. Eu diria que ali se estabeleceu ali houve uma régua, não é? na leitura da política brasileira, e a partir de então o PSDB passa a perder força política. Por quê? Porque vê o seu eleitor, que é contra o Lula e contra o PT,
se agarrando na perspectiva que o presidente Bolsonaro passava a oferecer como um candidato mais de direita. Então, temos... A própria máquina, o controle da máquina depois, durante 4 anos, sem dúvida. reforçou isso, né? Reforçou. Se era algo talvez episódico ali, por conta daquela questão da facada, acaba se tornando algo mais sólido depois. Sólido, né? E ele chega também com uma maneira completamente diferente de se comunicar. Enfim, não deu certo. O ciclo dele foi de apenas 4 anos. Mas isso foi altamente prejudicial para os partidos do centro político brasileiro. E aí não me refiro só ao PSDB, não. Me refiro também ao MDB. Nós não podemos nos esquecer que, se tivemos, nos últimos 10 anos, um período muito virtuoso, muito proveitoso, de muita organização no Brasil, foi exatamente os 2 anos do presidente Michel Temer, que, no entanto, premido pelos extremos que encurtaram a força do centro político brasileiro, o presidente Michel Temer não teve sequer condições de disputar a eleição seguinte, né, que é agora a de 2022. Então, nós estamos sofrendo destes reflexos até hoje. O PSDB diminuiu, sim, de tamanho, temos plena consciência disso, mas nós temos que acreditar no seguinte, meu caro Ricardo: a política é feita de ciclos. E assim como houve o ciclo lulopetista, houve o ciclo anterior do Fernando Henrique, o ciclo da social-democracia, agora o da direita, é perfeitamente possível e eu acho que é até previsível que a gente volte. E voltaremos dentro de uma aliança com outros partidos do centro político brasileiro? Provavelmente. Até porque com esse fracionamento do centro político brasileiro, todos os partidos do centro estão menores. Então é preciso haver uma convergência do centro político brasileiro para tentar apresentar ao Brasil uma outra alternativa que não seja a da direita, que não seja a da esquerda. Agora, o senhor vislumbra o cenário de 2026 com o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, e este cenário de eventual inelegibilidade de alguma forma contribui para essa possibilidade de surgir aí uma força de centro? Bom, eu sou advogado, né, por formação, exerci muito a profissão antes de ingressar na vida pública. Chegou até a ser juiz do TRE, né? Fui durante um curto período e fui apenas juiz substituto, mas advoguei muito, tanto no Tribunal Eleitoral como no direito criminal, e até hoje advogo, até porque sempre é bom a gente manter a forma, vamos dizer assim. Então, em casos eventuais, dentro dos limites que as minhas restrições éticas me impedem, eu faço o exercício da minha profissão. Mas, assim, o exame superficial da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo que a gente lê nos jornais, pelos inquéritos que ele responde, pelos problemas que ele teve, me fazem acreditar que sim, ele está realmente muito próximo de uma inelegibilidade, uma condenação para se tornar, portanto, inelegível. E isso, sim, pode abrir a oportunidade para que surja algum personagem político, e eu espero que seja de centro, mas que possa também obter o apoio das alas, digamos, mais conservadoras da política brasileira. Mas o ideal, Ricardo, é que o Brasil, já que tem uma esquerda bem consolidada, que tem, agora vimos isso, uma direita bem consolidada, o ideal é que tenha um candidato de centro para disputar com os 2 extremos. Esse, eu acho que seria o modelo ideal. Se nós pudéssemos ter poucos candidatos, mas com uma definição muito clara: eu sou da esquerda, eu sou da extrema esquerda, eu sou da direita, eu sou da extrema direita. Não, eu sou do centro, e aí pode ser mais de um, e aí nós vamos ficar aí em torno de poucas candidaturas, que seria o ideal. Eu acho que aí sim nós passaríamos a ter uma maior confiança do eleitor brasileiro nos políticos, na política e no futuro do Brasil.
Agora, claro que antes de 2026 tem a batalha de 2024, né, que se dá aí, né, nos municípios. E aí eu queria saber do senhor como é que estão os preparativos do PSDB, o momento do PSDB para a disputa dos municípios em Minas Gerais, né, sobretudo a Prefeitura de Belo Horizonte. Eu aproveito, inclusive, para perguntar se o senhor é um dos nomes colocados à Prefeitura de Belo Horizonte. Não, não sou, embora nascido em Belo Horizonte, criado em Belo Horizonte, tirando o período em que vivi em Brasília, a família se mudou para cá porque meu pai era então deputado federal, depois ministro da Justiça. Meus filhos são nascidos em Belo Horizonte, eu trabalho em Belo Horizonte, vivo em Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte, e todos os meus filhos lá, enfim. Mas não, eu fui sempre um deputado muito vinculado, sabe, Ricardo, a todo o estado de Minas Gerais. Então, eu sou votado em Belo Horizonte, sou votado na grande Belo Horizonte, muito, mas sou votado muito na região leste, na região centro-oeste, no sul. Eu tenho uma votação bastante pulverizada. Até mesmo no noroeste, aqui na divisa com Brasília, eu tenho a honra de ser votado pelo prefeito de Unai, por exemplo. Hoje ainda vou receber um grupo de vereadores de Paracatu. Enfim, sou bem votado também no norte de Minas. Então, eu tenho a impressão que nós precisamos de alguém que tenha verdadeiramente uma vocação para a representação em Belo Horizonte. Ser candidato a prefeito de Belo Horizonte é muito nobre, é honroso, mas eu deixaria os meus tantos companheiros que me seguiram ao longo de 5 eleições desabrigados, né, desamparados. Então, eu não sou candidato, não. Agora, o PSDB tem uma situação interessante nessa eleição em Belo Horizonte. Tem um bom nome, que estamos ainda dialogando muito com ele, uma pessoa muito querida nossa, amiga nossa, que nós admiramos muito, que foi candidato já a prefeito de Belo Horizonte, que é o João Leite, que eu acho que eleva o nível do debate, pelo menos na pré-campanha, e vamos ver se as pesquisas indicam uma capacidade competitiva do João Leite. Tem no atual prefeito de Belo Horizonte um ex-integrante dos nossos quadros. Fuad Noma foi secretário de Estado de Aécio Neves, depois secretário de Estado de Antônio Anastasia, está na formação política dele, perpassa completamente pelo PSDB. E nós temos também o Gabriel Azevedo, que é outro postulante e que também pertenceu não só à juventude do PSDB, como aos movimentos da militância mais ativa do partido. Então, nós temos com os dois uma ótima relação, um ótimo relacionamento, e temos, eu diria que, essa excelente possibilidade de termos o João Leite no campo competitivo da eleição de Belo Horizonte. Um homem que tem muitas ideias, está muito dedicado à questão do transporte ferroviário. E nós não podemos esquecer, Ricardo, e aí me permita uma pequena... a gente acaba sem querer fazendo uma pequena propaganda do partido. Eu tenho certeza que o eleitor belo-horizontino sabe que tudo o que de bom aconteceu em Belo Horizonte nos últimos 10, 12 anos aconteceu nos governos do PSDB. Nós estamos falando da duplicação da Avenida Antônio Carlos, todos se lembram como era, a tragédia que era. Nós estamos falando da Expo Minas, nós estamos falando do centro do circuito cultural da Praça da Liberdade, nós estamos falando da linha verde, nós estamos falando de recursos para o metrô, os últimos que chegaram quando o então ministro do PSDB, Bruno Araújo, era ministro das Cidades, no governo do presidente Michel Temer. Enfim, os benefícios que os governos do PSDB trouxeram para Belo Horizonte são ainda exatamente as últimas grandes obras que ocorreram em Belo Horizonte, todas elas com a assinatura do PSDB. Isso nos dá algum cacife para 2024. Pelo que eu entendi, assim, a interpretação é que o PSDB tem aí opções, entre elas, né, um nome colocado como o do João Leite, mas também tem proximidade suficiente para eventualmente compor com o prefeito ou o presidente da Câmara, que são 2 ex-tucanos que estão aí na disputa, né?
Exato. Nós temos que lembrar que nós estamos ainda em maio do ano anterior ao ano das eleições. Portanto, é tudo ainda muito prematuro. Até porque podem surgir outros candidatos, mesmo, como você mesmo falou, né? Podem aparecer outros nomes, né? Estou fazendo referência a apenas 2 deles. Mas, é claro, não vamos esquecer que na eleição em que o Calil foi eleito vencendo as eleições de João Leite numa disputa bastante apertada. No segundo turno, né? No segundo turno. Portanto, o PSDB tem sim uma força política imensa na capital e, como eu falei, muitas realizações e, portanto, é um partido que seguramente terá um papel muito importante a desempenhar. Vamos avaliando, e eu, com o João Leite, todos nós, temos com ele uma conversa muito franca. Eu, inclusive, o convidei para presidir o PSDB de Belo Horizonte agora no próximo biênio, e eu acho que isso tudo tem que ser analisado à luz de pesquisas de intenção de voto, de análises sobre o desejo do eleitor, o perfil que o eleitor deseja, mas sim, nós estamos considerando essa hipótese do João Leite, como também não podemos descartar a hipótese de estar ao lado de companheiros antigos que estiveram conosco durante tantos anos. Agora, certamente a participação do governador também é relevante nesse processo eleitoral municipal, né? E eu queria uma avaliação do senhor sobre o atual momento do governo de Minas, a atual gestão do governador Romeu Zema. Ricardo, tenho pelo governador Romeu Zema o maior respeito, né? É um homem com quem eu tenho, inclusive, uma excelente relação pessoal. É um homem sério, inegavelmente, e que está tentando fazer um governo moderno. Agora, a gente não pode, entrando numa análise política, deixar de enxergar certos aspectos que, no meu modo de ver, estão sendo muito prejudiciais para o Estado de Minas Gerais. A voz do governador de Minas não tem sido ouvida em Brasília. Já foi-se o tempo em que um presidente da República, para deliberar sobre algo importante, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, reforma tributária, ia a Minas para saber o que pensava o governador do Estado de Minas Gerais. Isso aconteceu com Juscelino, isso aconteceu com Tancredo, isso aconteceu com Aécio, isso aconteceu com Itamar Franco. Isso não está acontecendo agora e, pelo contrário, nem mesmo a obtenção de recursos públicos, de verbas públicas para grandes obras também tem sido uma completa nulidade a destinação de recursos federais para o governo do Estado. Então, todos nós sabemos que os orçamentos municipal e estadual, em comparação com o orçamento federal, são quase insignificantes. O orçamento federal, o governo federal, é que detém as verbas, os recursos, a capacidade de investimento para fazer estradas, recapear estradas, fazer obras de desenvolvimento para a mobilidade urbana. Estou me referindo aqui diretamente à questão do metrô de Belo Horizonte, enfim, toda sorte de progressos e desenvolvimento que Minas Gerais precisa e precisa muito, porque nós temos uma capital de Belo Horizonte que está carecendo de recursos federais, de investimento federal, mas nós temos um estado imenso em que as estradas federais, inclusive, estão em péssimo estado. Nós temos dramas em cidades, tragédias decorrentes de falta de investimento na contenção de encostas. Nós temos uma educação comparada dos demais estados brasileiros, não está com boa nota. Nós temos problemas gravíssimos em Minas Gerais, um estado que um dia, lá atrás, esteve numa rota de desenvolvimento próxima da rota que tinha São Paulo. Você, talvez até mais novo, bem mais novo do que eu, mas talvez não se lembre, mas estudando, tenho certeza que você já viu isso. Lá nos anos 80, nos anos 70, Minas prosperava numa velocidade tão grande quanto prosperava
o estado de São Paulo, que hoje é quase que um país diferente do restante do Brasil. Minas foi ficando pelo caminho, tirando um período, e eu devo registrar aqui, muito virtuoso, muito qualificado da gestão dos governadores Aécio Neves e Antônio Anastasia, onde foi possível fazer grandes obras, quantidade de estradas que foram construídas pelo interior de Minas Gerais. Nós não tivemos mais nada nos governos seguintes. E o Zema, o governador Zema, com todo o respeito que me merece, sobrevive com boa avaliação na opinião do eleitor, em grande parte porque ele é comparado a um governo que não foi bom, que foi o governo do PT. E, em uma segunda análise, porque ele parece ter uma comunicação com o eleitor, aquela coisa do cafezinho, aquela coisa e tal, que agrada. Mas onde estão as realizações? Onde estão os investimentos federais? Onde está a grande arrancada que Minas precisa de dar para as próximas décadas? Essa não existe. O nosso tempo está acabando. E me desculpe se deputado. estendi. Não, mas eu, apesar do tempo acabando, eu acho que eu queria dar um passo até 2026, também no cenário estadual, porque diante desses apontamentos, imagina-se que o PSDB vai ter uma alternativa, vai construir uma alternativa. Ou seja, o senhor disse que o voto do senhor é pulverizado no Estado, então isso pode ajudar numa eleição estadual, né? Ou do senhor, ou do deputado federal Aécio Neves, né? Governador por 2 vezes. O PSDB trabalha com um projeto pensando também que possa chegar com uma opção em 2026, e aí poderiam ser ou o senhor, ou o senador Aécio Neves, ou algum outro nome? Bom, Ricardo, eu não sei o que a vida me prepara pela frente na minha caminhada na política. Já Mas a prefeitura o senhor rechaçou, então já é uma mudança singular, né? Eu amo Belo Horizonte, a cidade onde eu praticamente vivi minha vida. Você sabe que tem uma curiosidade, eu trabalho ali na Savassi, na rua Cláudio Manuel, em Pernambuco, Paraíba, no mesmo endereço. Eu talvez seja das poucas pessoas que vou ao mesmo endereço desde que eu nasci, porque lá foi a casa onde eu nasci, depois transformada pelo meu pai no escritório numa biblioteca. Mas eu não sei o que vai acontecer comigo e também não sei o que vai acontecer com o deputado Aécio Neves nesse futuro tão próximo, 2026. Mas uma coisa eu posso dizer para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, enfim, a vida da política é feita de ciclos, eu já falei aqui isso uma vez. Nós tivemos 12 anos de governo do PSDB. Depois nós tivemos um ciclo de 4 anos do PT. Depois, agora estamos tendo 8 anos do governo Zema. Eu só tiro a seguinte conclusão: o PSDB vai voltar e vai fazer de novo um governo transformador, realizador, com grandes obras públicas, que vai encher os mineiros de orgulho, e isso não vai demorar muito. Deputado Paulo Abiac, eu agradeço muito pela presença e pela entrevista. Ricardo, eu que agradeço, é uma honra. Primeiro, ser entrevistado por uma pessoa da sua cultura, da sua competência, que a gente admira tanto. Eu era e sou seu leitor quando você estava em Belo Horizonte, e agora na capital da República você está projetando o jornal O Tempo com um dos grandes veículos de comunicação de todo o Brasil. Portanto, o meu orgulho por estar aqui, tomando aqui os espaços dessa grande rede de comunicação que é o Tempo. Obrigado, deputado, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Um abraço e até mais. Muito obrigado.